Continuando então as nossas características quanto aos alimentos, a obrigação de alimentar, ela pode ser vista de forma divisível ou solidária. Tá? A gente extrai essa interpretação dentro da regra do artigo 1696 e do artigo 1697 do Código Civil. No âmbito doutrinário, Maria Helena Diniz vai falar para nós que a obrigação de alimentos ela é divisível entre os parentes do necessitado encarregados da prestação alimentícia, salvo se o alimentando for idoso, visto que a obrigação passará então a ser solidária ex lege, cabendo-lhe optar entre os prestadores. O Youssef Said Kahali conclui que o caráter divisível da obrigação representa o entendimento doutrinário dominante, excepcionado à lei o caso em que o credor é idoso. Então, de fato, como a nossa solidariedade, vocês já têm que vocês já sabem bem disso, ela não se presume, por força do artigo 265 do Código Civil, haveria a necessidade da lei prever, em sentido geral, que a obrigação não seria fracionária, cabendo sempre uma opção da demanda em relação aos devedores, o que não ocorre. Tal opção de demanda possibilitaria que o credor ingresse com uma ação em face de alguns ou todos os devedores, estando prevista essa regra no artigo 275 do Código Civil, quando diz para nós que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum e, se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. E dentro do parágrafo único fala para nós que não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns devedores. De igual maneira, a gente tem que entender que a solução dessa divisibilidade parece afrontar a nossa solidariedade constitucional. Dessa forma, a melhor solução seria a solidariedade civil, o que facilitaria o recebimento do crédito alimentar pelo credor. Então, o sistema jurídico nacional parece desequilibrado ao proteger pela solidariedade passiva alimentar apenas a pessoa idosa. Então, não se justifica essa falta de proteção de outros vulneráveis, caso das crianças e dos adolescentes, de pessoa com deficiência e das mulheres sob violência doméstica. E a gente não pode imaginar que o alimentando constitui um vulnerável por excelência, o que justifica a existência de todo o aparato legal protetivo e o fundamento da matéria em normas de ordem pública e interesse social. Então, sendo assim, a título de exemplo, se um pai não idoso necessita de alimentos e tem 4 filhos em condições de prestá-los e quer receber a integralidade desse valor alimentar, a ação deverá ser proposta em face de todos, em litisconsórcio passivo necessário. Porém, como a obrigação é divisível, esse pai ele pode optar em receber de um ou alguns dos filhos, havendo o litisconsórcio passivo facultativo, até porque cabem ações em separado. Também, a título de exemplo, com a vitória da multiparentalidade no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a repercussão geral ali da parentalidade socioafetiva, o filho terá que promover a ação de alimentos contra o pai biológico e o pai socioafetivo, havendo vínculo com ambos em condições iguais em prestar alimentos, obviamente, verificado ali a questão do binômio barra ou trinômio aí, como vocês bem entendem, tá? Então, a gente tem que reiterar aqui o posicionamento que a pluriparentalidade no nosso direito comparado pode ser exemplificada dentro da nossa dupla paternidade, que foi construído pela Suprema Corte do Estado de Louisiana, nos Estados Unidos, desde a década de 1980, para atender ao mesmo tempo ao melhor interesse da criança e ao direito do genitor à declaração de paternidade. Então, o STF buscou esse entendimento também. Esse caso da Louisiana foi utilizado dentro do informativo 840 do Supremo Tribunal Federal, e por essa tese fica cristalina essa possibilidade de demanda alimentar contra os 2 ou mais pais, a saber, por exemplo, que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Então, nessas situações,
jurídicas descritas, caso a ação seja proposta apenas em face de um dos filhos ou dos pais, por exemplo, sócio-afetivo ou biológico, caberá a aplicação do nosso polêmico e tão criticado artigo 1698 do Código Civil, que tem a seguinte redação. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. A segunda parte desse comando legal deixa clara a divisibilidade da obrigação aplicando a máxima concurso partes fiunt. A gente já estudou concurso partes fiunt lá na nossa separação total, aliás, melhor dizendo, na nossa comunhão universal de bens, de uma divisão igualitária de acordo com o número de devedores. Isso é uma regra lá do nosso direito obrigacional. Essa dedução de fracionamento ela é retirada dentro do artigo 258 do Código Civil, que traz para nós que, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Então a gente tem isso aqui. Dentro do enunciado 342 do CJF do STJ, aprovado na 4ª Jornada de Direito Civil, ele vai tratar para nós acerca da responsabilidade subsidiária dos demais parentes, por exemplo, o caso dos avós, com a seguinte redação. Vamos lá. Observadas suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não solidário, quando os pais destes estiverem impossibilitados de fazê-los, caso em que essas necessidades básicas dos alimentados serão aferidas prioritariamente segundo o nível econômico e financeiro dos seus genitores. Dentro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gente pode convocar alguns julgados que entendem pela responsabilidade subsidiária, sucessiva e complementar dos avós, por exemplo, o caso do RESP 579-365 de São Paulo. Nessa mesma linha, existe uma afirmação dentro do número 15, constante na edição 65 da nossa famosa ferramenta, né, Jurisprudência em Tese, do STJ, que fala para nós que a responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos apresenta natureza complementar e subsidiária, somente se configurando quando demonstrada a insuficiência de recursos do genitor. E exatamente nesse sentido tem a súmula 596 da Corte, aprovada em novembro de 2017, bem recentemente. Então, sem prejuízo dessa questão, existem dúvidas que surgem a partir do artigo 1698 do Código Civil, especialmente no que toca à responsabilidade subsidiária de outros devedores, caso dos avós. A quem cabe essa convocação e qual seria o instrumento jurídico cabível para tanto? Como o Rodrigo Mazei traz para nós, deve-se concluir que essa possibilidade é de um litisconsórcio sucessivo passivo. Para esse autor capixaba, ele argumenta no sentido de que o litisconsórcio é um sucessivo passivo, por quê? Porque trata de uma situação de responsabilidade subsidiária especial. Sendo assim, na linha da melhor doutrina, tais convocações dos demais parentes deverão ser formuladas pelo autor da ação e não pelo réu, presente, portanto, um litisconsórcio facultativo. Então vamos ilustrar isso daqui para não restar dúvidas. Um filho pede alimentos ao pai. Então, José pede para o João, que é seu pai. Após a constatação por este, mencionando que não tem condições de arcar integralmente com os alimentos, o autor da ação poderá requerer a inclusão do avô no polo passivo com base no que consta o artigo 1698 do Código Civil. Parece um equívoco dizer que essa convocação dos demais devedores cabe ao réu. Por quê? Porque a legislação processual, seja a legislação de 73 ou a de 2015, não consagra essa forma de intervenção de terceiro. Em reforço, o atual Código Civil não menciona que a referida convocação cabe ao demandado. E, somando mais a isso, do ponto de vista funcional,
verifica-se por razões óbvias que, se a convocação coubesse ao réu, não iria ele indicar os avós paternos, mas sim os maternos. Isso é uma conclusão óbvia que a gente tem. Então, em verdade, parece-nos, né, que essa tese de convocação pelo autor da ação de alimentos ganha força dentro do nosso Código de Processo Civil de 2015. Porque a gente conclui dentro da leitura do artigo 238 da nossa codificação processual que a citação é o ato pelo que são convocados o réu, o executado ou o interessado para ingressar nessa relação processual. Mas esse termo, convocados, não constava dentro do artigo 213 do Código de Processo Civil de 1973, sendo seu correspondente que utilizava a expressão se chama. Então, é forte o entendimento de que a convocação caberia ao réu por meio de uma forma de intervenção de terceiros que a gente vai chamar de sui generis, atípica ou especial. E essa opinião é a opinião do Daniel Amorão Assunção Neves e é citado, por exemplo, pelo Silvio de Salvo Venosa, o Luiz Felipe Brasil Santos, etc. E a gente tem que destacar ainda mais aqui que existe uma corrente que se sustenta pela extensão da regra de solidariedade, sendo cabível o chamado ao processo tratado pelo artigo 130, inciso 3º do Código de Processo Civil de 2015, equivalente ao artigo 77, inciso 3º do Código Civil de 1973, que trata de uma torre Babel doutrinária a respeito dessa matéria. Enfim, na jurisprudência, o STJ vinha entendido que caberia aos réus da demanda, no caso aos pais, chamar ou convocar os avós. Tá? Mas essas decisões, elas tenderiam a seguir uma terceira corrente que a gente expôs anteriormente, o que parece um equívoco para nós, pelas razões que a gente expôs. Então, dentro da quinta jornada de direito civil, que foi promovida em 2011, visando facilitar a compreensão dessa matéria, possibilitando, portanto, a citada convocação tanto pelo autor quanto pelo réu, foi aprovado o enunciado 523 do CJF, que fala para nós que o chamamento dos codevedores para integrar a lide na forma do artigo 1698 do Código Civil pode ser requerido por qualquer das partes, bem como pelo Ministério Público, quando legitimado de forma extraordinária. Essa proposta ela é louvável, por quê? Porque ela tende a possibilitar a ampla tutela do alimentando vulnerável na relação jurídica. Então, no final de 2018, surgiu um outro julgado superior expondo todo esse debate doutrinário, inclusive com essa posição sustentada dentro do enunciado 523 do CJF, que trouxe para nós, dentro do RESP 1715438 do Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, no seguinte sentido. Vamos lá. Em ação de alimentos, quando se trata de credor com plena capacidade processual, cabe exclusivamente a ele provocar a integração posterior no polo passivo. E, nas hipóteses em que for necessária a representação processual desse credor de alimentos incapaz, cabe também ao devedor provocar a integração posterior do polo passivo, a fim de que os demais coobrigados também compõem a lide, inclusive aquele que atua como representante processual do credor dos alimentos, bem como cabe provocação do Ministério Público quando a ausência de manifestação de quaisquer dos legitimados no sentido de chamar ao processo os demais coobrigados possa causar prejuízos aos interesses do incapaz. Então, a gente tem esse posicionamento hoje dentro do STJ acerca dessa possibilidade tanto do autor quanto do réu, dentro do caso concreto, convocar aí os avós, enfim, para apresentar, para integrar essa lide, esse litisconsórcio, quando da interpretação do artigo 1698, que é um artigo, como a gente colocou aqui, extremamente polêmico, beleza? Então a gente fecha mais esse vídeo e aí a gente retoma aqui com algumas outras características. Já voltamos.